Então, hoje nós vamos falar, gente, sobre comportamento de gás. Ou seja, a gente viu a dilatação de sólidos, né? Que toda vez que eu aumento a temperatura de um sólido, as moléculas se agitam e ele expande, ele aumenta de tamanho. Que a dilatação de sólido, eu posso estar interessado só no aumento do comprimento, ou da superfície, que é a área, ou de todo o volume. Então, a dilatação de sólidos tem 3 formas de acontecer. Depois nós vimos a dilatação de líquidos, que a gente viu que só faz sentido eu falar em dilatação volumétrica. E a dilatação de líquidos, ela tem uma particularidade. Eu não consigo aquecer um líquido sozinho, então eu tenho que levar em conta a dilatação do recipiente em que o líquido está contido, certo? Então agora a gente vai estudar a dilatação de gases. O que acontece quando eu aumento a temperatura dos gases? Então, os gases, ele é um caso especial, então ele tem um capítulo dedicado só para estudar o comportamento dos gases. Porque quando eu mexo na temperatura do gás para estudar o volume dele, uma outra grandeza também muda muito, que é a pressão. Então, eu preciso de estudar separadamente como é que os gases se comportam quando eu vario essas grandezas, né? Pressão, volume e temperatura, que são as variáveis que a gente chama de variáveis de estado do gás, que vai definir as condições em que o gás se encontra. Então, a aula de hoje nós vamos estudar o comportamento dos gases, certo? A gente vai estudar a dilatação dos gases aqui dentro. Então, gente, para a gente estudar como que o gás se comporta, né? O que existe um modelo, que é um modelo bem simplificado, que é um modelo que a gente chama de modelo de gás perfeito ou gás ideal. Então, é esse modelinho que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar, para estudar o comportamento dos gases, existe um modelo simplificado, que a gente chama de gás, o nome desse modelo é gás perfeito ou gás ideal. Eu uso mais o termo gás ideal. O que é isso? A gente sabe, né, que o que existe na natureza, existem gases aí naturais na natureza, e esses gases a gente chama de gás real, certo? E aí, para a gente estudar como que esses gases se comportam na natureza, a gente criou então um modelo. E quando a gente vai criar um modelo, a gente sempre tem que criar um modelo que o mais simples possível. Quando você vai estudar o átomo, por exemplo, lá na química, vocês estudam um átomo mais simples, o átomo de hidrogênio. Então ninguém vai criar um modelo e vai pegar o mais complexo, né? A gente sempre parte do mais simples, então a gente vai pegar do mais simplificado. Então nesse modelo a gente vai considerar que todo gás ele vai ter um comportamento ideal, ou seja, que quando o gás real que está na natureza se comporta de uma forma ideal, quando eu falo que esse gás é ideal é porque ele está se comportando de acordo com esse modelo simplificado, é isso que eu quero dizer. Então eu tenho lá um gás ideal, um gás real na natureza, e quando ele se comporta da forma desse modelo simplificado, a gente fala que ele se comporta como um gás ideal, certo? E o que uma coisa importante se falar é que a maioria dos gases que estão existentes, que existem na natureza, eles têm um comportamento muito próximo desse modelo simplificado. Lógico, o modelo tem que traduzir a realidade. Não adianta eu colocar um modelo que está totalmente fora da realidade. Então, observa-se o comportamento da maioria dos gases reais que tem na natureza e a partir dessa observação de comportamento que criou esse modelo simplificado, certo? Então, a maioria dos gases reais que estão na natureza se comportam da forma desse modelo simplificado, da forma de um gás ideal, quando estão submetidos à pressão de 1 atm, que é a atmosfera ao nível do mar, e estão numa temperatura de 0 graus Celsius, certo? Então, vamos só colocar aqui uma observação, ó. Observação, vou escrever isso. A maioria dos gases existentes têm comportamento muito próximo desse modelo.
certo? Em pressões, mas não é em qualquer pressão e temperatura, é em pressões da ordem de 1 atm, que é atmosférica, e temperaturas da ordem de 0 graus Celsius, certo? Então, beleza, o gás ideal, quando vocês ouvirem falar esse termo, é um modelo que é o criado, um modelo simplificado que foi criado para estudar o comportamento dos gases reais, que é o que existe, certo? Então, para mim poder estudar esses gases, eu preciso de entender 3 grandezas importantes, o comportamento dessas 3. O modelo simplificado, ele é baseado no comportamento de 3 grandezas que vão definir o estado de um gás. Então, quais são essas variáveis? Existem 3 variáveis de estado que definem o gás. Ok? Quais são essas variáveis? Pressão, eu preciso de saber a pressão, volume e temperatura. Ou seja, P, V e T. Essas grandezas que a gente vai falar agora nas próximas aulas. E a gente sempre vai tratar agora apenas de substâncias gasosas. E a gente vai estar interessado em saber o que acontece com a pressão, com o volume e com a temperatura desse gás, ok? Agora, se eu sei que essas grandezas definem, existe uma equação que rege esse modelo simplificado, que a gente chama de equação muito famosa de gás ideal. Essa equação associa pressão, volume e temperatura do gás dentro desse modelo, do gás que se comporta da forma ideal. Que equação é essa? Ela diz que a pressão vezes o volume de um gás é igual a N. N é o número de mols, igual vocês veem lá na química. R é uma constante de gás, nRT. Então, essa equação nós vamos usar muito daqui para frente. PV igual a nRT. Pressão vezes volume é igual N, número de mols, R, uma constante de gás, que vai ser dada para vocês. Ok? Esse T, observem que esse T aqui aparece em maiúsculo. Por quê? Isso é muito importante. Presta muita atenção nisso, gente. Esse T está maiúsculo porque nessa equação de modelo de gás ideal, a temperatura essa equação só é válida se a temperatura estiver em Kelvin, por isso ela tá maiúsculo, tá? Por quê? Pauliane, por que eu não posso pôr graus Celsius? Por quê? Presta atenção, é muito fácil de eu entender. A temperatura aqui em Kelvin não admite 0K. Lembram? Não existe zero absoluto, só temperaturas próximas dele, então não existe 0K. Mas 0 graus Celsius existe, a temperatura de fusão da água, por exemplo. Várias substâncias chegam a 0 grau. Então, se eu colocar em graus Celsius, a hora que eu colocar 0 aqui, o que vai acontecer? PV vai ser igual a 0. Significa que a pressão vezes o volume é 0. Significa que você não tem mais gás. Então, significa que o gás desapareceu. Então, essa equação não é válida. Então, guardem muito isso, gente. Essa equação esse modelo de gás ideal só é usado, só serve para temperaturas absolutas, para temperaturas em Kelvin. Em graus Celsius, essa equação não é válida. Se você colocar aqui uma temperatura de graus Celsius, a equação não é válida, tá errado, ok? Porque graus Celsius admite 0, e se eu coloco 0 aqui, eu tô falando que a pressão vezes o volume do gás é 0, que ele não tem volume, que ele desapareceu. Então, não podemos colocar aqui temperatura em graus Celsius de forma nenhuma, certo? Então, vamos atentos aí nas unidades. Qual que é a unidade de P? Pressão, ela pode estar em... Vamos só lembrar aqui o que é pressão. Pressão, lá da mecânica, lá do primeiro ano, não é força por unidade de área? Então, ela pode ser Newton por metro quadrado. Isso aqui a gente chama de Pascal. Isso foi matéria do ano passado de vocês. Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal. Então, essa é a unidade de quê? É a unidade do sistema internacional, ok? Do sistema internacional.
Então, a pressão pode ser Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Tanto faz Pascal ou Newton por metro quadrado. Mas a pressão também pode ser dada em outra unidade de força, é o quilograma-força, o kgf, por centímetro quadrado. É uma outra unidade que não é a unidade do sistema internacional, mas pode ser dado. Nesses exercícios de gás ideal, a pressão também pode ser dada em atm, certo? Agora, vamos lá. O volume, o que vai acontecer com o volume? Vou fazer assim, ó. Vou fazer um quadro aqui. Acho que vai ficar claro aqui. O que vai acontecer com o volume? Quando a pressão é dada em Newton por metro quadrado, o volume tem que ser dado em metro cúbico, porque está no sistema internacional, então aqui também tem que ser dado no sistema internacional. Então, Newton por metro quadrado, aqui metro cúbico. Isso aqui é o sistema internacional, então aqui também tem que ser no sistema internacional. Quando a pressão aparecer em atm, aí o volume vai poder ser em litros, que não é do sistema internacional. Agora, e a temperatura? Sempre em Kelvin. Então, vamos prestar atenção nessas unidades. Pauliane, se deu atm com metro cúbico, eu tenho que transformar ou para litro ou atm para Newton por metro quadrado. Como que eu faço isso? Vamos lembrar lá do primeiro ano. 1 atm, regrinha de 3, tem 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, eu vou fazer regrinha de 3 para transformar. Essa aqui é a primeira. Transformar atm com Pascal. E litro com metro cúbico? Aí eu tenho que lembrar. 1 litro é o mesmo que o quê, gente? 1 litro não é o mesmo que 1 decímetro cúbico, lembram disso? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Se eu pegar lá naquele quadro que a gente aprende lá na quinta série, eu vou ter aqui, olha, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, não é assim? Então, 1 metro cúbico, ó, onde que tá o litro aqui? O litro, ele é aqui, ó. 1 metro cúbico, se eu tenho um aqui, para me chegar em decímetro, eu não tenho que preencher aqui com 3 casas? Então, 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 decímetro cúbico ou 1000 litros. Essa é a relação entre metro cúbico com litro, certo? Então, guardem isso. 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Então, eu quero passar de litro para metro cúbico. O que seria? 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 litro vai ter quantos metros cúbicos? Ou ainda, eu estou aqui com essa casa à direita, metro para decímetro cúbico. Eu tenho que andar uma casa para a direita, eu multiplico por 10 a terceira. Porque cada casa aqui tem 3 números, então mesmo que 10 a terceira. Então, 1 metro cúbico é igual a 1 vezes 10 a terceira decímetro cúbico. 1 vezes 10 a terceira litros, que é 1000 litros. Pauliane, e se for o contrário? 1 decímetro cúbico são quantos metros cúbicos? Se eu coloco o decímetro cúbico aqui, ele tem que andar 3 casas até ele chegar aqui. Ele tem que andar 3 casas para a esquerda. Então, 1 decímetro cúbico, para metro, o metro está à esquerda dele. Cada uma casa eu ando 10 a menos 3, porque está à esquerda. 10 a menos 3 metros cúbicos, que é o mesmo que dividir por 1000. Porque o expoente negativo, quando você muda ele de lugar, do denominador para o numerador ou vice-versa, ele muda o sinal. Então, guardem isso. 1 metro cúbico são 1000 litros, ou 1 litro é 1 decímetro cúbico, que aí vocês não erram aqui. Então, isso aqui a gente vai ter que saber, ó. Isso aqui, as provas de vestibular não trazem para vocês. Essas unidades, essas conversões aqui, ó. Que 1 metro cúbico tem 1000 litros e que 1 atm tem 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Para a gente poder sempre trabalhar com as unidades corretas, porque pode acontecer do exercício dar, por exemplo, a pressão em atm e o volume em metro cúbico. Você não pode jogar essas unidades que não são compatíveis aqui. Se tiver em atm, o volume tem que estar em litros. Se tiver em Newton por metro quadrado, o volume tem que estar em metro cúbico. O N sempre vai ser o número de mols, sempre vai ser dado em mols. E a constante, vocês vão olhar. Se os seus dados estão em atm litro, você pega a constante de atm litro. Se a pressão e o volume estão em Newton por metro quadrado e metro cúbico, você pega a constante com essas unidades. Tem que ficar atentos nas constantes, ou melhor, nas unidades, ok? Elas têm que ser compatíveis, senão a fórmula não é válida. Então, presta atenção nessas transformações de unidade aqui.
a transformação de unidade de pressão, né? Um ATM é a pressão atmosférica, que o Torricelli mediu lá o nível do mar e chamou de ATM, mas ela não é do sistema internacional. Isso equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é do sistema internacional, certo? Agora a gente vai ver então as transformações gasosas. O que vamos colocar aqui a equação geral das transformações. Então, gente, o que é transformação gasosa? Eu falei para vocês que a pressão que o gás está, o volume que ele está e a temperatura vai definir o estado daquele gás. Então, o gás A tem uma pressão de 2 atm, um volume de 1 litro e está numa temperatura de 5 graus, 5 Kelvin. Esse é o estado dele. Se eu mexer em qualquer uma dessas grandezas, se eu dobro a pressão, por exemplo, de 2 atm passo para 4, eu já mudo. Eu já posso mudar os outros valores também. Então, quando eu mudo uma dessas grandezas, eu estou fazendo o que com o gás? Eu estou fazendo ele sofrer uma transformação, porque está mudando alguma grandeza dele. Ok? Outra coisa, toda vez que a gente falar, agora nós vamos falar muito até no outro capítulo que é termodinâmica, toda vez que a gente falar num sistema, toda a gente falar em gás, vocês sempre vão pensar, sempre vão imaginar isso aqui, ó. O gás que está contido no recipiente que tem um êmbolo, o êmbolo pode subir e descer, um gás. Então, esse volume pode variar e as moléculas do gás estão aqui, ó, agitadas, né? Elas têm temperatura, não existe 0 Kelvin, então elas têm temperatura. Se elas têm temperatura, elas têm energia. Se elas têm energia, elas estão se movendo. Como é que é a definição de pressão exercida pelo gás? A pressão exercida pelo gás é a medida da intensidade com que o gás, com as moléculas do gás, batem nas paredes do recipiente que está contido, ok? Então vamos colocar essa definição aqui: pressão de um gás. O que é a definição? Então, a pressão de um gás é definida como a medida da intensidade com que as partículas do gás batem nas paredes do recipiente em que está contido. Ok? Então, pressão de um gás é a medida da intensidade com que as partículas do gás batem nas paredes do recipiente em que ele está contido. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu desço esse êmbolo aqui, por exemplo, fica menos espaço para esses gases, então eles vão bater mais nas paredes, elas vão se aproximar mais, eles vão bater mais nas paredes do recipiente, então eu estou aumentando a pressão. Se eu aumento o volume subindo esse êmbolo, ele vai ter o gás vai ter mais espaço para se mover, então eles vão bater menos nas paredes, então a pressão que o gás está submetido vai ter sido diminuída, certo? O volume, a gente sabe o que é volume, né? O volume aqui eu estou variando com esse êmbolo. E a temperatura mede o quê? A temperatura mede o grau de agitação. Vou colocar aqui, de novo. A gente já está cansado de saber isso, mas eu vou colocar de novo. Temperatura do gás. Medida do grau de agitação das moléculas do gás. Quanto maior a temperatura, está diretamente associado com a energia. Qual é a energia? Ah, vocês ainda não viram, né? Com a energia de movimento. A energia de movimento, vocês viram ano passado, né? Energia cinética. A energia do movimento é a energia o quê? Energia cinética. Então, está diretamente associado com a energia cinética das moléculas.
Então, quanto maior a temperatura, maior a energia, maior é o grau de agitação molecular, ok? Então, a temperatura do gás é a medida do grau de agitação das moléculas do gás, está diretamente associado com a energia cinética das moléculas, certo? Então, a gente já sabe, quando eu falar em sistema gasoso, a gente vai imaginar esse sisteminha aqui com um êmbolo que pode subir e descer, o gás está lá dentro. Então, eu posso variar o volume, eu posso variar a pressão e eu posso variar a temperatura também, porque as moléculas vão ficar mais agitadas ou menos agitadas, dependendo das condições que eu tenho, certo? Agora, qual que é a equação geral das transformações? Eu ainda não passei. Vamos lá, a equação de gás ideal. Qual é a equação de gás ideal? Um gás é ideal quando ele obedece à equação qual? PV igual a nRT. Então, um gás só é ideal quando ele obedece a essa equação. Quando o produto da pressão que ele está submetido vezes o volume é exatamente igual ao número de mols, que é constante, não varia. O número de mols, quando eu vario o volume, pressão e temperatura, ele não muda, ele está confinado aqui dentro. Então, N é uma constante, R já é uma constante que vai ser dada, vezes a temperatura. Então, se eu isolo isso daqui, eu fico assim, ó, PV é igual N vezes R, eu não falei para vocês que é uma constante? Então, eu posso escrever, como isso aqui é uma constante, eu posso escrever que PV é diretamente proporcional a T. Se eles são proporcionais, então eu posso escrever o seguinte, eu posso falar que pressão 1 vezes volume 1, se eu passo o T aqui para baixo, para o lado de cá, ele fica dividido, vezes T1 é igual a P2 vezes volume 2 vezes temperatura 2. O que eu quero dizer nisso aqui, 1 e 2? Que a pressão inicial que o gás está submetido, vezes o volume inicial dele, dividido pela temperatura desse gás, vai ser igual. Aí eu, por exemplo, mexi no volume aqui. Eu diminui o volume apertando o êmbolo. Então, é um novo volume, um volume 2 que vai provocar uma nova pressão e uma nova temperatura. Então, essa é a equação de gás. Toda vez que aparecer, Pauliana, como que eu vou saber se eu vou usar essa equação ou essa? Essa equação aqui, gente, ela é de transformação. É quando ele me dá uma condição inicial, ele muda uma dessas condições e quer saber o que acontece com outra grandeza. Aí, isso aqui é uma equação de transformação. Se ele só te dá um valor de pressão, volume e quer saber a temperatura, só te dá um valor, então não é transformação, você vai usar a equação de gás ideal. Agora, se ele te fala que mudou a pressão, dobrou a pressão, diminuiu o volume, aumentou a temperatura, que ele variou alguma coisa, então ele está fazendo uma transformação, então tem que usar essa equação. Então, essa daqui que é a equação geral das transformações. Certo? Então, toda vez que ele te der uma condição e falar que alguma delas mudou no segundo momento, então você tem que usar a regrinha a equação de transformação, que eu não preciso decorar, ela sai lá da PV igual a nRT, porque isso aqui é uma constante, eu vou tirar, eu passo o T para cá, o T fica dividido, então fica PV dividido por T é igual a P2V2 dividido por T2. Vocês podem encontrar aí PO, VO sobre TO é igual a PF, VF sobre TF. É a mesma coisa, gente. Eu estou usando o O aqui, se aparecer no livro, é pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a PF, pressão final, volume final dividido por temperatura final. Certo? Agora, tem algumas transformações que são mais específicas, né? Às vezes, eu vou querer fazer uma transformação, eu vou mudar a pressão aqui, mas eu vou fixar esse êmbolo, eu não vou deixar esse êmbolo subir ou descer. Eu agora coloco num recipiente que o êmbolo está fixo. Aí eu aumento a temperatura, por exemplo, coloco fogo aqui, aumenta a temperatura, mas o volume não vai poder alterar, porque o recipiente está fechado, fixo. Não tem esse êmbolo que sobe e desce. Então, eu tô provocando uma transformação, porque eu estou mudando a temperatura, mas uma transformação a volume constante. O volume não está variando, porque eu coloquei ele num recipiente rígido. Aí eu quero saber o que vai acontecer com a pressão. Então, existem os outros tipos de transformação, como, por exemplo, a transformação, a primeira que a gente vai estudar é a transformação isométrica. A isométrica, gente, ela chama isométrica, isocórica ou, agora que vocês vão entender o que é ela, isovolumétrica.
O que a palavra iso quer dizer? Igual, mesma, volumétrica, volume. Então, o que é uma transformação isovolumétrica? Uma transformação em que o volume fica constante. O volume é constante. Só que na prova, gente, nunca vai aparecer, nas provas aí de Enem e PAS, nunca vai aparecer o termo isovolumétrica. O mais usado é isométrica, e você tem que lembrar que isométrica é isovolumétrica. Isocórica também existe, mas não é tão usado assim, tá certo? Então lembrem que isométrica é o mesmo que isovolumétrica, volume constante. O que quer dizer que é volume constante? Quer dizer que o volume V1 aqui nessa equação vai ser igual ao volume V2. Então, eu vou pegar essa equação aqui, eu vou pegar a equação geral, certo? Vou pegar a equação geral para me usar ela. Só que a hora que eu for colocar o volume é o mesmo, eu passo esse volume V1 para cá, eles vão poder cancelar, não vão? Se esse número é 10 com 10, eu coloco 10 aqui de baixo, esses dois 10 cancela. Então, a equação da isovolumétrica, eu tiro quem é constante, eu tiro o volume, que ele não vai me interessar. Então, a equação da isovolumétrica ficou o quê? P1 dividido por T1, pressão do gás no estado 1 dividido pela temperatura do gás no estado 1 vai ser igual a pressão do gás no novo estado dividido pela nova temperatura do gás. Essa vai ser a equação que eu vou usar se o exercício estiver falando que a minha transformação é uma isométrica. Agora vamos pensar praticamente nesse exemplo, certo? Eu tenho aqui um recipiente fixo e está aqui dentro o meu gás, ok? Ele tem um volume fixo, ele tem uma pressão inicial e uma temperatura inicial. Quando eu coloco ele no fogo, eu estou dando mais energia para as moléculas começam a agitar mais, certo? Mais energia cinética, começam a agitar mais. Se elas agitam mais, elas vão bater mais ou menos na superfície, elas vão bater mais com maior intensidade. Então, eu aumento a temperatura e aí a pressão também o que? Aumenta. Porque elas vão bater mais nas paredes do recipiente. É só eu imaginar, eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam, batem mais. Se batem mais, eu estou aumentando a pressão. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, significa que pressão é diretamente proporcional à temperatura em uma transformação isométrica. Quando o volume é constante, toda vez que eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura na mesma proporção. Então, olhem aqui. Como que vai ficar então? Como que ficaria então um gráfico? Olha para vocês verem. Vamos colocar aqui em gráfico. Se eu tiver aqui pressão com volume. Aí eu também posso ter pressão com temperatura. E eu também posso ter volume com temperatura. Isso aqui são gráficos da isotérmica. Isométrica. Isométrica. Então, tem essas três possibilidades de gráfico. Isométrica, quem é constante, vou colocar aqui, volume tem que ser constante. Então, apareceu o volume nesse gráfico? Apareceu, o volume está aqui. Ele não pode variar, então ele é sempre o mesmo valor para qualquer valor de pressão. O gráfico ficaria assim, concordam? Para qualquer valor de pressão, eu vou ter sempre o mesmo valor de volume. Isso é uma isovolumétrica. Agora aqui, volume com temperatura. O volume não tem que ser constante, o volume agora está nesse eixo, como é que ele vai ficar? Para qualquer valor de temperatura, eu vou ter sempre o mesmo valor de volume. Ótimo, esses dois foram fáceis porque tem o volume neles. E aqui pressão e temperatura? Eu não falei que a pressão é diretamente proporcional à temperatura? Se eu aumento a temperatura, eu também não aumento a pressão? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui, olha, que eu vou ter um gráfico como? Um gráfico que é uma reta assim. Eu vou colocar aqui pontilhado, gente, porque não existe 0 Kelvin. A temperatura aqui tem que ser em Kelvin, ok? Sempre, lembram? Então, não existe 0. Igual aqui também tem que ser pontilhado aqui, ó, porque não existe essa temperatura de 0, ele não toca no eixo. Então, vou colocar o pontilhado só para saber que não tá tocando lá.
Então, o gráfico de duas grandezas que são proporcionais é uma reta inclinada. À medida que eu aumento a pressão, a temperatura aumenta na mesma proporção. Aumentei a pressão, a temperatura está aumentando. Então, esse daqui é o principal gráfico. Esse daqui é o principal gráfico da isométrica. Pressão e temperatura variando proporcionalmente, né? Quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. E nesse caso, me dá o valor de volume. Olha aqui que interessante. Como que às vezes eu dou um gráfico de pressão e temperatura e peço para calcular o volume. Como que eu vou fazer isso? A equação da transformação não é P1 PV igual a nRT? Isso aqui não é uma constante, então eu posso escrever que PV é proporcional a T, não foi isso que a gente escreveu? Então, se eu quiser saber uma proporção de valor de volume aqui, significa que o valor da pressão aqui com a temperatura aqui tem que ser igual ao valor da pressão 2 aqui com a temperatura 2 aqui. Ou seja, P1 vezes V1, ou melhor, então se eu coloco, pressão vezes volume é proporcional à temperatura. Então, nesse gráfico aqui, a temperatura não vai descer aqui, então não fica pressão dividido por temperatura é proporcional ao volume. Então, nesse caso aqui, a subtração não, né, gente? A razão entre a pressão pela temperatura vai ter que dar o mesmo valor que o P2 dividido pela temperatura 2, que vai ter que dar o mesmo valor que o P3 dividido pela temperatura 3. Todos esses valores vão dar o valor de quê? O valor do volume. O volume não está ficando constante? Então, para me descobrir o volume através do gráfico, basta eu pegar a equação da transformação. Dividir a pressão 1 pela temperatura 1 vai ter que ser igual a pressão 2 pela temperatura 2, que vai ter que ser igual a pressão 3 pela temperatura 3, que vai dar um valor que é proporcional ao meu volume. Eu multiplico pelas constantes, ok? Então, essa foi a primeira transformação que a gente viu. Uma outra tipo, essa transformação, gente, coloquem aí para mim, essa transformação é conhecida, às vezes no exercício vai, como lei de Charles. Lei de Charles, ok? Lei de Charles é o nome dessa transformação. Agora nós vamos ver uma segunda transformação, que é a transformação isobárica. Ela é conhecida como lei de Gay-Lussac. Já viram esse termo talvez na química, ou vão ver ainda, lei de Gay-Lussac, ok? Geralmente estuda essa matéria em química também, que é comportamento de gás. Então, lei de Gay-Lussac, certo? O que é isobárica? Iso é igual e bárica vem de quê? Vem de pressão. Então, a transformação isobárica é aquela transformação que acontece, mas que a pressão fica constante. A pressão não altera. Eu mexo na temperatura, certo? Aí o volume se altera a fim da intensidade com que as moléculas estão batendo no recipiente não ser alterada, ok? Como é que vai ficar a equação então? Como é que vai ficar a equação? Eu vou pegar a equação geral, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2 e vou cortar a pressão, porque a pressão vai ser a mesma. Então, como é que vai ficar a equação? Vai ficar volume 1 dividido por temperatura 1 é igual ao volume na condição 2 dividido pela temperatura 2. Então, observem. Agora vamos pensar na situação prática. Eu tenho lá, a pressão não vai alterar. Então, a intensidade com que as moléculas do gás batem na parede tem que ser a mesma. Aí eu aumento a temperatura desse gás, eu dou mais energia, as moléculas vão agitar mais. Para elas não baterem mais nas paredes, o que tem que acontecer? Elas têm que empurrar o êmbolo. O que é o êmbolo aqui, ó? Elas têm que empurrar o êmbolo aqui, ó. Elas têm que empurrar o êmbolo para cima, porque aí eu aumento o volume e aí eu aumento o espaço que elas vão ter para que elas continuem batendo com a mesma intensidade. Aqui eu tinha que fazer grande, do mesmo tamanho, mas aqui mais alto, né? Mas eu vou só para mostrar que eu aumento o volume. Então, quando eu aumentei a temperatura,
eu aumentei também o volume. Se o que faço com a temperatura acontece com o volume, significa que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Volume é diretamente proporcional à temperatura. Numa transformação o quê? Isobárica, certo? Numa transformação isobárica eu tenho que volume e temperatura são proporcionais. Agora, como é que vão ser os gráficos? Gráficos da isobárica. Vamos lá? Ó, vou colocar 3 gráficos aqui também. Eu posso colocar pressão com volume, eu posso colocar temperatura com pressão e eu posso colocar volume com temperatura. Lembrem, temperatura sempre em Kelvin. Quem é constante? Pressão. Aqui tem pressão, então aqui tem que ficar constante. Ele não pode alterar. Toda hora, por qualquer valor de volume, a pressão é única. Aqui tem pressão? Tem. E temperatura. Para qualquer valor de temperatura, a pressão é única. A pressão é só esse valor aqui. A pressão é só esse valor aqui. Ela não altera e a temperatura vai variando. E volume e temperatura? Agora não tem pressão aqui. Volume e temperatura são proporcionais. À medida que eu aumento o volume, a temperatura também aumenta. Certo? Então, se eu pegar alguns pontos aqui, ó, por exemplo, T1, T2, V1, V2. A razão de V1 sobre T1 tem que ser exatamente igual à razão de V2 sobre T2. Então, às vezes, no exercício, ele me dá o valor de T1, T2 e de V1 e pede para você descobrir o V2. Aí é só você usar essa relação. Por quê? Essas grandezas são proporcionais. Se o V1 aumenta para V2, o T1 aumenta para T2 na mesma proporção. Por isso, eu posso usar essa equação aqui, que é a equação da isobárica. Na hora dos exercícios vai ficar mais claro para vocês. Então, tem que lembrar da equação da isobárica, que é a mesma equação da transformação geral, porém sem o P, porque o P é constante. Aí eu tenho que lembrar que quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o volume. Eu vou dilatar o gás, né? Eu tô aumentando a temperatura, eu aumento o volume. Aí que entra a dilatação do gás, igual aconteceu lá com a dilatação de líquido e dilatação de sólido. Então, continuando aí, já vimos a transformação em que o volume é constante, isométrica, em que a pressão é constante. Agora falta a última, que é a transformação em que a temperatura é constante, isotérmica. A isotérmica é conhecida como lei de Boyle-Mariotti. Lei de Boyle. Certo? O que é a isotérmica? Isotérmica, temperatura não varia, temperatura é constante. Como é que fica a equação? P1V1 sobre T1 é igual P2V2 sobre T2. Temperatura é igual, então ela vai passar multiplicando em cruzada, ela vem aqui para cima, ó, eu cancelo ela com ela. Então a equação geral da isotérmica é P1V1 é igual a P2V2. Agora vamos de novo pensar na nossa situação aqui, ó. Quem é constante agora? A temperatura, o grau de agitação das moléculas, elas estão agitando o mesmo tanto. Então, se eu, por exemplo, aumento o volume aqui, puxo o êmbolo para cima, o que vai acontecer com a pressão? Vamos pensar. A pressão não é a intensidade com que as moléculas batem? Se eu aumento o volume para elas, elas vão bater com mais intensidade ou com menos? Com menos. Então, se eu aumento o volume, o que está acontecendo? A pressão está caindo, porque elas vão bater com menos intensidade. Se um aumenta e o outro diminui, o que isso significa? Que o volume é inversamente proporcional à pressão. Pauliane, inversamente você usa o mesmo símbolo alfa, mas o inverso é aqui, ó, o inverso de P. Então, volume é inversamente proporcional a P, a pressão. Quando eu aumento o volume, a pressão cai. Quando eu dou mais espaço para as moléculas, elas batem menos nas paredes. Isso para manter a energia delas igual, elas têm que se mover com a mesma energia, porque eu estou fixando quem? Eu estou fixando a temperatura. E como que vão ser os gráficos? Vamos lá para os gráficos. Gráficos da isotérmica.
isotérmica. Vamos fazer de novo 3 gráficos. Aqui pressão e volume, aqui pressão e temperatura, aqui temperatura e volume. Quem é constante aqui? Quem é constante aqui? Temperatura. Tem temperatura nesse gráfico? Tem, ela não pode alterar, então esse gráfico vai ser assim. Tem temperatura nesse gráfico? Tem, no eixo vertical ela não pode alterar, então ela é sempre assim. E agora, pressão e volume não tem temperatura, pressão é inversamente proporcional ao volume. Lembram como é que é um gráfico de grandezas que são inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais, ao invés de ter uma reta inclinada, a gente tem o quê? Uma parábola, lembra? Então, olha para você ver, à medida que o volume vai aumentando, ó, o volume vai aumentando aqui, ó, o que vai acontecendo com os valores de pressão? Vão caindo. Então, esse daqui é um gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Essa curva, ela tem um nome, é a única que leva o nome. Essa curva leva o nome de isoterma. O que significa isoterma? Eu coloco aqui ponto A, ponto B, ponto C. Qualquer ponto da isoterma tem a mesma temperatura. Qualquer ponto ao longo dessa curva tem uma mesma temperatura. Então, a temperatura do ponto A é igual à temperatura do ponto B, que é igual à temperatura do ponto C. Agora, como é que eu faço para me calcular essa temperatura, ver em valores numéricos? O que é? Não são inversamente proporcionais? A equação não ficou P1, V1 é igual a P2, V2? Então, olha, quem é TA? A pressão A dividido pela temperatura A. Então, essa pressão dividido por essa... Ou melhor, não ficou assim não, né, gente? Desculpa. A equação é P1, V1 é igual a P2, V2, certo? É o produto. Então, quem é a temperatura A? É a pressão A vezes o volume A, que é igual a pressão B vezes o volume B, que é igual a pressão C vezes o volume C. Então, se eu dou para vocês esses pontos todos e quero descobrir, por exemplo, o volume C aqui, basta eu pegar os valores de pressão de B e volume de B, que eu igualo aqui, ó, e acho o volume de C. Só lembrar, qualquer ponto nessa curva tem a mesma temperatura. Então, o produto PA vezes VA tem que ser igual ao produto PB vezes VB, que tem que ser igual ao produto de PC vezes VC. Vai ficar mais claro na hora dos exercícios, tá? Vou trabalhar bem gráfico com vocês, que é uma coisa que cai muito em seriado e também no Enem. Então, lembrando, o que tem que ficar claro pra gente? Quando eu tenho grandezas proporcionais, que o que acontece com uma, se eu aumento uma, a outra também aumenta, o meu gráfico é uma reta. E na grandeza inversamente proporcional, meu gráfico é uma parábola, ok? E aí, o que vai acontecer aqui? O único que é inversamente proporcional que a gente tem uma curva é na isotérmica. Porque na isobárica e na isovolumétrica, os gráficos são proporcionais, né? Das que não estão variando. E aqui que a gente tem uma curva porque são inversamente proporcionais. À medida que eu aumento a pressão, meu volume diminui. Como que eu faço para aumentar? Vamos analisar aqui, ó. Como que eu faço se eu quiser aumentar a pressão sem variar a temperatura? Se eu quiser aumentar a pressão desse gás aqui. Aumentar a pressão é aumentar a intensidade com que as moléculas vão bater na superfície. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e empurro o meu êmbolo para baixo. Eu empurro ele para baixo, fazendo uma força. Aí elas vão ficar muito pertinhas e o que vai acontecer? Elas vão bater mais. Então, olha para vocês verem. O volume reduz e a pressão aumenta. São inversamente proporcionais, mantendo uma temperatura constante. Ok? Então, toda vez que eu aperto o êmbolo, eu aumento a pressão. Toda vez que eu subo o êmbolo, eu diminuo a pressão, porque eu dou mais espaço para as moléculas se moverem ali dentro e batem menos nas paredes. Certo? Então, é isso que a gente tinha para estudar inicialmente de gases, que as grandezas que definem o estado de um gás são pressão, volume e temperatura, e que eu posso provocar transformações nesses gases, alterando uma das três. Às vezes eu vou alterar uma e as outras duas vão alterar, mas às vezes, na maioria dos casos, eu vou querer deixar uma constante. Se eu for querer
mexer no gás, mas não variar a temperatura dele, eu estou fazendo uma transformação isotérmica. Se eu for querer mexer no gás, mas não variar a pressão, eu estou fazendo uma isobárica. E se eu for querer deixar o volume constante, coloco num recipiente rígido, que o volume não altera, eu estou fazendo uma isométrica, né? Ou isovolumétrica. Então tem essas possibilidades. E eu tenho que saber, quando eu mexo na temperatura, o que acontece na pressão. Quando eu mexo na pressão, o que acontece no volume? Então eu tenho que saber o que acontece com cada grandeza. Para isso eu tenho que saber, tem alguma coisa ficando constante? Não tem? Qual a equação que eu vou usar? Eu vou usar a equação geral? Eu vou usar a equação da isotérmica? A temperatura está constante? Ou eu vou usar a da isobárica, porque a pressão ficou constante? Então isso tudo vai ser dado no exercício. Eu só tenho que saber pensar na situação do gás. E é muito importante eu entender o que é a temperatura de um gás, que é a medida do grau de agitação das moléculas, e o que é o que é a pressão de um gás, é a medida da intensidade que as moléculas batem nas paredes. E volume a gente sabe, né? Volume que eu aumento, o volume que eu diminuo, isso aí não tem problema pra gente. Então depois eu deixo uma listinha dessa matéria para vocês, tá?